Você sabe o que é uma obrigação de fazer? Nós vamos explicar isso nesse vídeo. Aguarde a vinheta. Olá, meu nome é Bruno, sou advogado da Norte Feitosa Advogados e hoje nós vamos explicar um pouco sobre o processo, a ação de obrigação de fazer. A gente recebe muitas perguntas aqui sobre uso capião, sobre cobrança de contrato, execução de contratos, o que fazer. A gente tem sempre que analisar o caso justamente por isso, para entender qual é a ação específica, o que deve ser feito nesse caso. Porque cada caso exige um detalhamento de qual o processo, qual a ação o advogado deve tomar. Nesse caso específico, a gente vai falar de obrigação de fazer, que às vezes é uma saída para algumas questões, como uso capião de bem imóvel, de veículo. O alvará judicial às vezes também não é o caso, porque não tem os requisitos ali, então a gente pode usar também a obrigação de fazer. A gente tem questões ali também de contratos, A outra parte não cumpriu o contrato de acordo com as obrigações, então a gente pode também exigir isso dentro de um contrato. São questões que a gente pode exigir dentro dessa ação, que ela obriga a pessoa a se fazer, a tomar a atitude, Então, caso ela não cumpra isso, o juiz vai colocar ali uma multa, alguma penalidade para que essa parte que não cumpriu tal ato. Então vamos lá, a obrigação de fazer, ela deve ter um objeto, Então o objeto específico deve ser ou a compra e venda de algum bem imóvel, enfim, algum contrato. Geralmente, em casos como de veículos que a pessoa não encontra o antigo dono, a pessoa vendeu para ele, Fizeram até a transação, o pagamento, até assinou o recibo de compra e venda do veículo, Mas não concluiu, não formalizou, não finalizou a transferência. E aí muitos se perguntam, eu posso fazer uso capião? Pode, mas não é a melhor forma de se fazer, porque o uso capião, além de demorado, tem um custo alto, é um processo que tem um valor agregado muito alto. O alvará judicial também é uma opção, mas pode ser que não tenha os requisitos necessários, porque o alvará tem vários requisitos que tem que ser verificados antes de se ingressar com a ação. Então a gente pode pensar na obrigação de fazer, que é uma ação que a gente obriga aquela parte que vendeu a cumprir, a finalizar, formalizar a transferência do veículo para a pessoa que comprou, que no caso seria você. Então, a gente pensando que o objetivo da ação é o juiz mandar essa pessoa formalizar a transferência sob pena de uma multa diária, ou o Detran ter que fazer e a pessoa ser penalizada pelo valor do bem. Antes de iniciar a ação, a gente pensa nesse formato para verificar qual a especificidade, qual a melhor forma de se fazer para entrar com a ação. Mas é basicamente isso. Então, pensando em um contrato, você comprou um imóvel, vamos pensar assim. Você compra o imóvel, assina um contrato, mas o vendedor ele não finaliza a transferência no registro de imóveis. A mesma coisa. Você pode levar uma obrigação de fazer para que ele conclua a transferência do imóvel e para que você também não tenha que ingressar com uma ação de uso capião, que é uma ação muito complicada, muito demorada e cara. Então, na verdade, a gente está pensando em opções aqui, Em contrato, em transação, em compra e venda, a gente tem várias opções. A gente tem que analisar cada caso e verificar se é o melhor formato. Hoje, pensando em alguns casos de veículos, principalmente, que não se encontra o dono, que a pessoa está muito tempo com o veículo, já comprou e não consegue transferir, talvez em vez do uso capião de bem imóvel, que às vezes o valor do processo ele é mais caro que o valor do carro, então ele ultrapassa o valor do carro, não vai compensar, obviamente. Então uma ação de obrigação de fazer seria um formato ideal para casos assim. É basicamente isso, é um resumo simples do que pode ser feito. Então, se você se enquadra nesse formato, se você está com esse problema, pense como deve ser feito. Caso você precise, pode entrar em contato com a gente, tem nossos dados aqui, nossos meios de comunicação, nosso WhatsApp, e a gente vai entender o caso e te retornar com as opções, como que pode ser feito, para você ter uma ideia de como pode se resolver esse caso, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço e até a próxima.